Aí que está a diferença entre o método travessia e o coaching no Brasil, tá? Eu sempre gosto de pontuar isso, coaching no Brasil, porque Portugal tem uma escola, uma tradição de coaching muito interessante. A Austrália tem uma tradição de coaching acadêmico. A primeira clínica de coaching e psicologia do mundo está na Austrália. A Alemanha tem uma tradição de coaching de doutorado. No Brasil não se conhece nada disso. E as pessoas falam um monte de besteira que assim é surreal o que eu escuto, né? A gente mesmo, uma época, dialogou com coaching da Alemanha, chamado que a gente desenvolveu como um coaching científico. Mas se eu for conversar a partir do Brasil, que é o que as pessoas conhecem, a diferença está no que você percebeu. Qual é a diferença? A diferença é que é, eu acredito que a pessoa se cura mais rápido, eu acredito que a pessoa se cura mais rápido quando eu trago a pessoa para o meu lado como profissional também. Veja bem, gente, você trabalha, você tem que dar conta da sua vida, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer um monte de coisa que exige de você autorresponsabilidade. Por que na hora da sua própria cura você tem que ficar no lugar passivo e não pode vir para o meu lado, se tornar um terapeuta junto comigo e nós dois pegarmos a sua própria história, colocar ali e quando eu volto você para dentro da sua história, você já volta com autoridade sobre a sua própria história. Isso é um método. Então, nesse ponto, é um pouco diferente, até da própria psicologia, que eu respeito muito. Mas é um pouco diferente. Por quê? Porque eu preciso te explicar coisas mais profundas da alma humana para você falar assim, faz sentido. Não é necessariamente você falar assim, ó, a equação matemática agora ficou balanceada. O Valkyria, pera aí, é, pera aí um pouquinho, gente. Valkyria, seu som tá saindo todo aqui pra gente. Ele tá. Fecha aí um pouquinho seu som, pera aí, deixa eu. Só você tirar seu microfone um pouquinho. Aí, agora sim, show. Show de bola. Então, essa é a primeira resposta. Porque se você compreende não querendo explicar, você viu que eu fiz essa diferenciação na nossa aula hoje. Pô, isso é muito sensível, sabe? Eu compreendo, mas não quero explicar. Porque se você quiser explicar, você voltou para o passado de novo. Aí vai voltar para o mesmo lugar que todo mundo fala. Vai ter que correr atrás da causa para encontrar a solução. Gente, a natureza não corre atrás de causa nenhuma. A natureza está indo para um lugar que a gente desconhece. Entendeu? Mas ela está indo, ela está criando, ela tem dia, tem noite, tem madrugada, tem sol, tem todo esse movimento que é fenomenal. Então essa é a primeira. A segunda, que está dentro disso, é que, na medida, olha só, que coisa interessante. A minha outra formação me permite criar uma teoria ou um método que opera no intervalo do universo. O universo tem intervalos. E o que seria esse tal intervalo do universo? Toda vez que você respira, você para de respirar para poder respirar de novo. Vocês já pararam para pensar nisso? Toda vez que você puxa a respiração, você parou de respirar para respirar de novo. Então, você fica um tempo vivendo aonde? No intervalo. E esse tal intervalo está na música. Para existir uma partitura e uma melodia, o que muda diferente de um para o outro é o intervalo. Agora, esse intervalo também ele faz parte do silêncio que está presente no universo. E esse silêncio que está presente no universo, para nós é silêncio. Mas para quem criou o universo é uma forma de comunicação do intervalo. E eu diria que talvez seja a forma de comunicação mais importante do planeta. E aí o que essa comunicação possibilita então? Ela possibilita você não explicar, mas você se reconectar com essa fonte. Essa fonte que cria o universo possibilita que você
pela experiência de reparação afetiva, seja reencaixada em você de volta. Por quê? Por isso que esse reencaixe, ele não é um reencaixe em você, é um reencaixe no seu poder de vida. Só que é o poder de vida que permite você ser reencaixado em você de novo. Quanto mais você se reencaixa no poder de vida, mais você reencaixa em você. Quanto mais você reencaixa em você, mais você reencaixa no poder de vida. O que isso tem a ver com dependência emocional? O que isso tem a ver com dependência emocional? A dependência emocional, ela tem 3 níveis. Ela tem um nível fundo do mar, ela tem um nível meio do mar e ela tem um nível em cima do mar. O nível em cima do mar, todos os 3 níveis, é a falta da validação na infância. Todos os 3 níveis. Você pode lembrar ou não lembrar de que aconteceu alguma coisa lá. Não sendo validada, você vai buscar isso no outro ou nos outros. Por quê? Porque a única coisa que o ser humano precisa para ser ele mesmo, para ser reencaixado nele mesmo, é amor. É só isso. É o afeto. Só que como não teve aquele afeto lá, você, infância, adolescência e juventude, você desesperadamente vai buscar isso. Por isso que você não é culpada necessariamente. Porque desesperadamente você foi buscar isso porque não existe nenhum ser humano que viva nesse planeta que não precise de se sentir encaixado nele mesmo. Mas qual é o problema? Sem saber, você se encaixou foi no outro. Entendeu? E durante um tempo, preste muita atenção nisso aqui. Durante um tempo funcionou. Você sentiu amor, você sentiu uma paz. O outro até percebeu isso e foi fazendo um negócio ali. Só que no dia que esse outro começa... São 2 caminhos aqui. No dia que esse outro começa a perceber que você depende dele, ele começa a manipular de tal forma que você começa a sofrer. Esse é uma consequência. E a segunda é, você vai deixando de ser criança. É como se você tivesse cada vez mais perto do terceiro nascimento sem ainda estar na travessia. Aí, se isso é real, o que acontece com a sua alma? Ela começa a gritar por você mesmo. Porque a dependência emocional anula você, rouba você de você mesmo e entrega o fôlego da sua vida na mão de outra pessoa. Então, quando a travessia devolve você para você mesma, a gente nem precisa falar nada sobre dependência emocional. Porque a consequência é orgânica. Eu encaixado em mim, eu me basto. Eu me basto. Por quê? Porque eu estou reencaixado naquele afeto que é mais poderoso do que o afeto que eu não recebi dos meus pais. E que eu agora projetei na outra pessoa. Eu projetei isso tudo é sem você saber. Né? Eu projetei e durante um momento isso funcionou, porque a gente chama de amor doença. Todos nós. A gente só descobre que é doença quando a gente começa a morrer. Aí você começa, como é que essa relação que eu tô morrendo, eu tô chamando isso de algo que é bom. Mas isso começa a acontecer quando ou acontecem coisas trágicas, ou quando você já começa a perceber que você está perdendo toda a sua vida, ou quando você entra num processo mesmo de travessia e acorda. Ok, essa é a primeira parte da história. Então, vamos pegar os 3 níveis agora. O nível do mar, você
é como se você soltasse e falasse, acabou. Fui devolvido para mim e nunca mais isso vai acontecer. O nível do meio é porque você vai precisar de um tempo de morada em você para não depender mais de validação de ninguém. E o nível do profundo do mar é quando a experiência do eu fraco era muito intensa. Então, essa experiência muito intensa, você vai precisar pegar a travessia de forma intensa também. Entendeu? Por quê? Para que essa experiência da reparação afetiva seja algo poderoso. E aos poucos, esse aqui é o módulo 3, tá? No módulo 3 nosso aqui vai ser muito legal. Por quê? Porque eu vou ajudar você a se reconciliar com a sua fragilidade. Por quê? Dependência emocional é medo da nossa própria fragilidade também. A gente se escora no outro com medo de ser a gente mesmo. Aí quando você descobre que você não precisa ter medo de ser você, e de que ser você do jeitinho que você é o seu maior presente, você não precisa de validação de ninguém. Você já foi validada pelo poder de vida. É a maior validação que existe no planeta. É a validação do poder de vida. Entendeu? Aí você vai aprendendo agora, com o terceiro nascimento, a se cuidar, se valorizar, se autoelogiar, se enamorar, a descobrir suas potencialidades. É nascer mesmo. E aí, uma questão que... Eu vou dar 2 cenários aqui diferentes, tá? É provável que você comece, então, agora a atrair para perto de você, não é mais abusadores e sugadores. Por quê? Porque quando você com dependência emocional se relaciona com a outra pessoa, essa outra pessoa encaixou no seu buraco porque ela também tem um buraco lá. Deu para perceber? Ela também tem um buraco lá, só que o buraco dela não é de ser dependente, é de explorar o dependente. Entende a dor que é? O buraco que o outro tem é porque ele tão, muitas aspas, é tão fraco para ele mesmo que ele precisa de uma outra pessoa que diga todo dia assim, eu não vivo sem você, se eu te perder eu morro. Aí esse outro, ele acha que agora eu sou. Só que esse se eu te perder eu morro, alimenta o buraco vazio dele. E alimenta o buraco vazio do dependente, porque o dependente precisa dizer isso. Para ele dizer isso significa eu estou seguro e nunca serei abandonado. O que não é verdade. Entende? Agora, indo para o próximo, então, próximo nível, é que ao conhecer um pouco esses 3 níveis, você começa agora a atrair, estando inteira, eu começo a atrair agora pessoas inteiras. E 2 pessoas inteiras formam uma inteireza. 2 pessoas completas formam um relacionamento completo. Agora, não significa que a gente não tenha medos. Agora vem a segunda parte, que é muito importante para quem tem histórico de dependência emocional. Vamos pensar, você foi curada. Como você acolhe a sua fragilidade? O que agora você está livre para fazer? Eu acolhi minha fragilidade, eu já estou encaixado em mim, e eu amo muito uma outra pessoa, tenho medo de perder essa pessoa. Então eu vou comunicar para esse outro minha fragilidade. Antes eu escondia minha fragilidade para o outro não ver. Agora não, eu falo. Por quê? O outro precisa saber que eu tenho algumas dificuldades, ele não pode brincar com o meu sentimento. Porque se ele não muda a postura que ele tem, ele vai autenticar o meu processo de, vamos pensar assim, de fortalecimento para não viver numa relação vulnerável. Por quê? Esse outro, sabendo que você
no passado, no eu fraco, sabendo que você tinha vulnerabilidade, ele explorava, ele brincava com isso. Agora, quando você é eu forte, não. Se você sentir medo, caiu uma mensagem lá no celular da outra pessoa e eu senti medo. Eu falo que eu senti medo, não tem problema. O outro tem condições de ter minha fragilidade na mão dele e não usar essa fragilidade para me violentar. E se ele fizer, você, como eu forte, vai descobrir que é melhor andar sozinha do que com uma pessoa que não te merece. Olha como que o negócio mudou. É melhor ficar sozinha do que dividir uma vida com uma pessoa que não me merece. Porque se uma pessoa ela não respeita a sua dor, não respeita o seu histórico, ele não te merece. Agora, você vai pegando esse poder interno na medida que você vai atravessando. Né? E aí a gente entra aqui com o conceito que a gente chama de academia do eu forte. Ou seja, primeiro entrar no mar. Você está entrando. É tudo que diz respeito ao que o poder de vida está fazendo por você. Depois sair do mar, que significa ir fortalecendo para nunca mais ser o que os outros fizeram com você. E faz muito sentido a sua pergunta, porque tem duas grandes áreas que estão ligadas a esse processo. Uma é a questão afetiva de relacionamento e a outra é a questão profissional. São as duas áreas que a gente, como eu já sei como profissional, eu sei que num determinado momento eu vou ter que ajudar a direcionar melhor essas duas áreas. Por isso que primeiro a gente está entrando no mar. Depois é a hora de sair do mar. Ok? Excelente pergunta.